leitores de plantão, tudo bem com vocês? Meu nome é Rita e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou falar da obra A Civilização, do Kayan Saraiva. Então roda a vinheta para vocês conhecerem um pouco mais do universo criado pelo nosso escritor. Em A Civilização, a gente vai acompanhar o planeta fictício chamado Obliquum. Acho que é assim que se pronuncia, né? A parte explorada desse planeta, porque a gente tem a parte explorada e a inexplorada, tem 7 reinos. Esses reinos, por sua vez, são divididos em províncias. A nossa história vai acompanhar a vida de alguns habitantes, né? Que eles chamam de Laitianos. Eu vou deixar escrito aqui, né? Porque às vezes minha pronúncia é meio, né? Vocês sabem. Então a gente vai acompanhar a vida desses Laitianos em uma província. Então cada história vai se passar, né, numa província aqui bonitinho, bonitão. E eu vou aqui descrever para vocês os personagens principais, né? Muitas aspas, porque eu vou explicar ao longo do vídeo, porque eu usei, né, esse sinal. Mas vamos lá. A Soli, ela é uma princesa ingênua que tem alegria com seus cabelos dourados e leva emoção e felicidade para todo mundo que conhece ela. Nós também temos o Doran, que é um plebeu que vive uma dura vida, já que o seu pai tem uma enfermidade, né? Tem uma doença, então ele acaba vivendo uma vida bem complicada. Nós temos também o Magnus, que é um príncipe que resolveu se tornar um assassino. Pois é, sabe aqueles assassinos de aluguel? Praticamente isso, só que, tipo, tem uma organização, uma associação, ele é assassino dessa associação, entendeu? Vocês vão descobrir ao longo da história aí o que tá acontecendo, porque que, né, ele largou a realeza pra virar um assassino. Mas a gente tem esse Magnus, que é um assassino barra príncipe, mais assassino do que príncipe. Temos o Org, que, gente, o Org é meu personagem favorito. Desculpa, já tô deixando aqui claro. Ele é um ogro que é escravizado pelos Laitianos. Os Laitianos, né, lembrando, são os humanos e eles acabam usando da mão de obra ogra para serem os escravos, né, para fazer trabalho forçado. Vale lembrar aqui também que o nosso livro, né, Obliquum, o nosso planeta, ele é habitado por ogros, pelos Laitianos, que são os humanos, por uns animais meio semelhantes aos da Terra, e também por dragões. Então a gente tem tudo isso na nossa queridíssima obra. E tem o Org, como eu já falei, e a nossa última protagonista é uma jovem cientista que também tem o meu coraçãozinho, a Pantine. E ela é uma inventora que revolucionou, porque como se passa, né, na questão da antiguidade, né, é um planeta meio recente, eles ainda têm um pensamento muito arcaico, muito machista. Então, uma criança fêmea, e eu digo fêmea porque é assim que eles chamam lá. Lá eles têm os machos e as fêmeas, não é homem, mulher, essas coisas, é macho e fêmea só. Então, é uma fêmea laitianiana que criou uma revolução, que é uma criança revolucionária. Eu não quero dar spoiler, então não vou falar que é o que ela criou. Mas é isso, e a gente vai acompanhar a vida desses personagens que eu citei, né? Em algum momento vai entrar mais gente, eles vão interagir com nossos personagens protagonistas. Eu não quero chamar ele de protagonista, mas, né, são eles. A base da nossa história são eles. Só que o que é curioso, que não é tão curioso, é que a vida de todos eles acaba em algum momento se cruzando. Seja direta ou indiretamente. Então a gente vai acompanhar separado. E é muito interessante o laço que no final, ao longo do livro, vai criando. Porque parece que são histórias isoladas, né? Apesar de ser um reino, serem vários reinos num único planeta, parecem ser coisas muito isoladas. Tipo, o Org tá aqui, vamos trazer aqui pra Terra, vivendo no Brasil. Temos a Soli, que tá vivendo na Inglaterra. Um não sabe da existência do outro, porque o Org é só um cara e a Soli é uma princesa. Então, de alguma forma, a história deles vão se cruzar e eu acho isso muito bacana. Eu acho que essa forma de desenvolvimento que vai fazendo com que a gente una as histórias me deixa muito feliz. Até porque esse livro não é aqueles que, tipo, tem vários narradores, entendeu? Não tem vários povos. É um narrador que tá observando tudo. Ele
tá lá olhando e cuidando da nossa historinha. Então eu acho isso muito interessante, até porque, no meu ponto de vista, quando tem muitos personagens com narrativas diferentes, tipo, point of views diferentes, quando cada um se torna um narrador protagonista, se torna uma história meio maçante, o que a gente não encontra aqui, já que o nosso narrador tá lá onisciente, pensando em tudo, vivendo tudo, vendo todos. Então eu acho que isso foi um ponto muito interessante, a forma que eles uniram a história sem tornar maçante. Eles não, né? O Kayan, o escritor. Eu acho que esse é um livro de uma leitura muito fluida, envolvente e fácil. Não é rápida, tá? Porque tem 400 páginas no livro, é um livro meio grossinho, né? Mas eu acho que com a escrita do Kayan, a gente vai se identificando com os personagens, vai querendo conhecer mais e mais. Isso torna a leitura fluida. Vamos diferenciar a leitura fluida de leitura rápida. O que eu acredito que a civilização propõe pra gente é uma leitura muito fluida, dinâmica, que a gente vai se envolver de fato. É aquele livro que você vai querer ler até o final. E se você não terminar ele nos próximos 4 dias, você vai ter um piripaque. Esse é o tipo de livro que o Kayan fornece pra gente. E eu disse a questão dos protagonistas com aspas, porque eu acho que um dos pontos altos desse livro é o fato de não termos um personagem protagonista, sabe? E eu tava vendo no perfil do escritor, e é por isso que a história se chama Civilização. Porque não se gira em torno de uma pessoa, se gira em torno de tudo. Entendeu? Não é porque você tá vivendo sua vida que os outros deixam de viver, então ele conta tudo. E eu acho isso muito interessante. A proposta de não ter um personagem principal, a gente vai acompanhando todos da mesma forma. E não é como se eu falasse isso, tipo, a Sólya tivesse mais protagonismo que o Doran. Não, sabe? A gente vê muito esses livros que acompanham a vida de várias pessoas, mas tem um em principal que é o protagonista. Isso não existe nesse livro. A gente acompanha todos de uma maneira igual e a gente consegue acompanhar o ritmo de todos, porque todos são desenvolvidos, todos são contados backstory, todos têm o seu devido momento de brilhar. E como eu já disse, então, a cada capítulo a gente vai acompanhando uma história, vai acompanhando o que fez com que levasse lá, né, a backstory. A gente vai conhecendo um pouco mais o protagonista não, o personagem, né, a personagem. E a gente vai se aventurando aí nessas histórias que vai mudando a cada capítulo. A gente tem uma sinalização em cima, né, do livro, falando, então a gente tá na província tal, mas não é falando, tipo, província tal, ponto de vista Sólya, não. Cidade, reino tal, província tal, perto de tal, entendeu? E ele vai contar o que tá acontecendo lá naquela região. Então eu achei isso uma proposta muito interessante, sabe? De fato, eu acho que se eu me deparei com uma obra parecida com essa, foram uma ou duas que eu nem me lembro agora, mas essa história me marcou por conta disso, por conta da gente ter a hora de brilhar de todo mundo. E eu acho que isso é importante, sabe? Você conseguir desenvolver todos os personagens de maneira igual. Quando você se propõe a não ter um personagem protagonista, você tá falando, no meu livro vai ter, sim, desenvolvimento de todo mundo. E o Kayan promete e cumpre. Então eu acho que isso foi um ponto altíssimo. Então, parabéns, Kayan. Outra coisa bem bacana são os debates que o livro trazem pra gente. Como eu disse anteriormente, a gente tem a questão da escravidão. Então, os ogros são escravizados, a gente tem os acorrentados e os sem correntes. Todos eles são praticamente escravos, porque a vida deles pertencem aos Lightnianos, mas os sem correntes têm, assim, a impressão de liberdade, porque eles não precisam trabalhar compulsivamente igual os acorrentados, que precisam minerar. A região que eles moram, de Capital, é um lugar que tem muito minério. E vocês sabem como o homem é quando vê um minério, né? Aí eles ficam lá doidão, e quer explorar. Então, os acorrentados cuidam dessa questão de exploração e os sem correntes cuidam mais de coisas domésticas, tipo, fazer alguma coisa do superior deles, entendeu? Então, eu acho que esse é um debate muito importante pra gente ver esse lado. Porque os acorrentados também têm uma intriga com os sem correntes, sabe? Porque eles acham que, os sem correntes se acham superiores e tal. Então, eu achei muito bacana esse debate de escravidão. Nós também temos a questão do machismo, como eu disse anteriormente, como a sociedade era antiga, eles tinham um pensamento arcaico, então a mulher não podia ter tanta relevância assim. A gente vê
2 vezes essa cena de machismo, assim, explícita. Então eu acho que isso foi muito importante também, um debate muito bacana. E por fim, o último debate que eu separei, não são só esses, obviamente, tem muitos mais, porque acho que cada livro tem um pouco a ensinar pra todo mundo. Mas voltando aqui ao assunto, temos também a homofobia, com muitas, muitas, muitas aspas, porque a gente tem uma questão aí que eu não vou contar, né, de qual personagem é, mas a gente tem assim, como era visto de uma maneira errônea a relação entre 2 homens ou 2 mulheres, sei lá, a relação homoafetiva, né. Eu acho que isso foi muito bacana ao longo de toda a história, porque não é só ele desenvolveu, trouxe uns debates importantes, faz com que eu aprendesse coisas, eu visse coisas, entendeu? Então eu acho que isso é muito, muito, muito bacana. Outra coisa que é o ponto altíssimo assim desse livro são a questão dos detalhes. O Kayan apostou mesmo na ambientação. Eu achei que no começo isso fosse me atrapalhar na leitura de alguma forma, mas pelo contrário, acho que isso fortaleceu na hora de eu me identificar lá no nas redondezas, né, de Obliquon, porque é um país fictício, então a gente, né, não tem. Inclusive, se vocês olharem aqui na capa, eu vou dar um zoom, tá? Tá aqui a capa. Nós temos as 3 luas, que é algo muito presente no livro. O Kayan explica no Instagram dele, @kayan.saraiva, vou deixar o arroba aqui e na descrição para vocês conferirem. Aproveita que vocês desceram, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar se vocês já gostavam do livro, né? E seguir o Hora da Resenha nas redes sociais. Mas voltando à questão, a gente tem aqui as 3 luas, o que eu acho que é muito, muito bacana, porque a gente vai adentrando, entendendo a importância disso. E, gente, vem cá. Esse não é um livro único. A gente vai ter a continuação e eu quero a continuação. Já falei com o Kayan, eu preciso dessa continuação. Então, assim que sair, eu com certeza vou ler, porque eu tô muito curiosa pra saber o que acontece. Sabe? Eu acho que foi um ponto muito bacana, importante da história. Como o Kayan sabe encerrar capítulo e encerrar a história. Cara, parece que ele fez curso disso. De verdade. Ele tem mestrado em conseguir chamar a atenção no final e deixar a gente curioso e querendo mais. Como eu já disse, eu tô muito curiosa, muito ansiosa pra conhecer as outras histórias. O livro, no momento que eu lancei esse vídeo, tá em pré-venda, mas assim que acabar, ele estará disponível no Kindle Unlimited. Então eu vou deixar o link pra vocês comprarem o livro na pré-venda e seguirem o Kayan pra conhecerem, né, assim que sair no Kindle Unlimited, segue lá ele e ativa as notificações que ele vai deixar vocês por dentro de tudo. E é isso, muito obrigada se você chegou até aqui. Eu espero que vocês gostem do livro tanto quanto eu gostei. E me conta aqui nos comentários se vocês curtem esse tipo de obra, se vocês não acho, não é muita vibe de vocês. Me conta, eu tô muito curiosa pra saber a opinião de vocês. E é isso, muito obrigada, até sexta-feira que vem ou antes, porque eu nunca sei quando eu vou postar vídeo, mas é certeza que toda sexta tem um vídeo. Então, um beijo, até sexta-feira que vem e tchau.